Senhor, obrigado pelo dia de hoje. O Senhor é bom e eu agradeço sempre. Dizendo que ser conosco nessa leitura de hoje. Abençoa o dia da pessoa que está acordando agora, da pessoa que está aqui para acompanhar essa leitura. Pai, faça com que ela encaminhe para mais gente, que mais pessoas possam ouvir a sua palavra e poder dormir abençoados, ter uma noite abençoada, um dia abençoado. Pai, eu creio que a maior esperança de nós, ser humano, a maior fé que nós precisamos ter é que nós respiramos. E se nós respiramos, ainda há esperança. E se ainda há esperança é porque o Senhor ainda está conosco. Independentemente do que nós fazemos, ainda há tempo para mudar as coisas. Ainda há tempo para melhorar. Ainda há tempo para nos conectarmos contigo. Sermos íntimos do Senhor. Pai, obrigado. Graças te dou. Orei confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E vamos dar continuidade ao livro de Jó, no seu capítulo 15, começando no verso 1 em diante. E assim diz a palavra do Senhor. Jó capítulo 15. Segundo o diálogo, segundo a fala dele ele faz, a sua própria boca o condena. Jó capítulo 15, verso 1 em diante. Então ele faz, o temanita, tomou a palavra e disse: será que um sábio daria respostas vazias? Será que encheria a si mesmo de vento leste? Argumentaria com palavras que de nada servem e com razões das quais nada se aproveita. Mas você destrói o temor de Deus e diminui a devoção a Ele devida. Pois o que você fala se inspira em sua iniquidade e você adota a língua dos astutos. A sua própria boca o condena e não eu. Os seus lábios dão testemunho contra você. Será que você é o primeiro homem que nasceu? Por acaso você foi formado antes dos montes? Será que você ouviu o conselho secreto de Deus e detém toda a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? O que você entende que nós não entendemos? Também há entre nós homens idosos e de cabelos brancos, muito mais velhos do que o seu pai. Você faz pouco caso das consolações de Deus e das suas suaves palavras que dirigimos a você. Por que você se deixa levar pelo seu coração? Porque os seus olhos flamejam para que você dirija contra Deus o seu furor? E por que deixa que tais palavras saiam da sua boca? Que é o homem para que seja puro, e o que nasce de mulher para ser justo. Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto menos o homem, que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. O ímpio é atormentado todos os dias. Jó capítulo 15, verso 17 em diante. Escuta o que eu vou explicar, vou contar-lhe o que eu vi, o que os sábios anunciaram sem ocultar nada, tendo recebido dos pais deles, aos quais somente foi dada esta terra, sem que nenhum estrangeiro passasse entre eles. O ímpio é atormentado todos os dias, no curto número de anos que se reservam para o opressor. O som dos horrores está nos seus ouvidos, na prosperidade lhe sobrevém o destruidor. Não crê que possa escapar das trevas, e sim que a espada o espera. Anda vagando em busca de pão, dizendo: onde está? Bem sabe que o dia das trevas está perto. A angústia e a tribulação o assombram. Prevalecem contra ele, como um rei preparado para a batalha. Porque ele levantou a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. Arremete contra ele, obstinadamente protegido por um grosso escudo. Porque cobriu o rosto com a sua gordura, que se acumulou também na cintura. Morou em cidades assoladas, em casas em que ninguém devia morar, que estavam prestes a virar ruínas. Por isso, não ficará rico, nem subsistirá a sua riqueza, nem se estenderão os seus bens, nem subsistirá os seus bens pela terra. Não escapará das trevas a chama do fogo,
não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus rebentos, e ao sopro da boca de Deus será arrebatado. Que ele não confie na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será sua recompensa. Esta lhe chegará antes da hora, e o seu ramo não reverdecerá. Será como a videira que perde as uvas ainda verdes, como a oliveira que deixa cair a sua flor, porque a companhia dos ímpios será estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. O coração deles só prepara enganos. Resposta de Jó. Um montão de palavras. Jó capítulo 16, verso 1 em diante. Então Jó respondeu: tenho ouvido muitas coisas como esta. Todos vocês são consoladores que só aumentam o meu sofrimento. Será que não terão fim essas palavras vazias? Ou o que é que instiga você a responder assim? Eu também poderia falar como vocês falam. Se vocês estivessem em meu lugar, eu poderia dirigir-lhes um montão de palavras e balançar a cabeça na presença de vocês. Poderia fortalecê-los com as minhas mãos, com as minhas palavras. Abrandaria a dor de vocês. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Deus me esmagou. Jó capítulo 16, verso 7 em diante. Na verdade, esgotaste as minhas forças. Tu, ó Deus, destruíste toda a minha família. Testemunha disto é que me deixaste enrugado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Na sua ira me despedaçou e me perseguiu. Rangeu os dentes contra mim e como meu adversário aguça os olhos. Homens abrem a sua boca contra mim. Com desprezo me esbofeteiam. Todos se ajuntam contra mim. Deus me entrega aos ímpios e me faz cair nas mãos dos perversos. Eu vivia em paz, porém ele me esmagou. Pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Ele fez de mim o seu alvo. As suas flechas me atingem de todos os lados. Atravessa-me os rins e não me poupa. Derrama o meu fel sobre a terra. Ele me fere com golpes e mais golpes. Arremete contra mim como um guerreiro. Costurei uma roupa feita de pano de saco sobre a minha pele e enterrei o meu orgulho no pó. O meu rosto está vermelho de tanto chorar e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Embora não haja violência nas minhas mãos e seja pura a minha oração, a minha testemunha está no céu. Jó capítulo 16, verso 18 em diante. Ó terra, não cubra o meu sangue, e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora a minha testemunha está no céu, e nas alturas se encontra quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e do filho do homem contra o seu próximo, porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não voltarei. Jó capítulo 17, verso 1, que dá continuidade. O meu espírito vai se consumindo, os meus dias vão se apagando, e só tenho diante de mim a sepultura. Estou cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a contemplar as suas provocações. Só aquele em cujo o rosto se cospe. Jó capítulo 17, verso 3 em diante. Dá-me, ó Deus, um penhor, e sê o meu fiador diante de ti. Quem mais haverá que possa se comprometer comigo? Fechaste o coração deles para o entendimento, e por isso não os exaltarás. Se alguém entrega os seus amigos como presa, os olhos de seus filhos desfalecerão. Mas ele me pôs por provérbio dos povos. Tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe. Os meus olhos se escureceram de mágoa, e todos os meus membros são como a sombra. Os retos ficam admirados com isto, e os inocentes se levantam contra os ímpios. O justo segue o seu caminho, e o puro de mãos
se torna cada vez mais forte. Mas voltem todos vocês e venham cá, porque não acharei nenhum sábio entre vocês. Onde está a minha esperança? Jó capítulo 17, verso 11 em diante. Os meus dias passaram e fracassaram os meus planos. Os desejos do meu coração transformaram a noite em dia e dizem: a luz está perto das trevas. Mas se eu aguardo a sepultura por minha casa, se faço a minha cama nas trevas, se digo à cova, você é meu pai, e aos vermes, vocês são a minha mãe e a minha irmã, onde está então a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem poderá ver? Ela descerá até as portas do mundo dos mortos, quando juntos descansarmos no pó. Segunda fala de Bildade. A terra será abandonada por sua causa. Jó capítulo 18, verso 1 em diante. Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: até quando você andará à caça de palavras? Considere bem e então falaremos. Por que somos considerados como animais e passamos por tolos aos teus olhos? Você, que se despedaça em sua ira, pensa que a terra será abandonada por sua causa. Você pensa que as rochas devem ser tiradas do seu lugar. O fim do ímpio. Jó capítulo 18, verso 5 em diante. Na verdade, a luz do ímpio se apagará, e a chama do seu fogo não resplandecerá. A luz se escurecerá na sua tenda, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos vigorosos se estreitarão, e a sua própria trama o derrubará. Porque por seus próprios pés é lançado na rede, e andará sobre as suas malhas. A armadilha o apanhará pelo calcanhar, e o laço prenderá. A corda está escondida na terra para apanhá-lo. A armadilha se encontra no seu caminho. Terrores o amedrontam de todos os lados e o perseguem a cada passo. A calamidade virá faminta sobre ele, e a miséria estará alerta ao seu lado. Ela devorará os membros do seu corpo. Serão devorados pelo primogênito da morte. O ímpio será arrancado e será levado ao rei dos terrores. Nenhum dos seus irá morar na sua tenda. Enxofre será espalhado sobre a sua habitação. Por baixo secarão as suas raízes e por cima murcharão os seus ramos. A sua memória desaparecerá da terra, e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas e o afugentarão do mundo. Não terá filho nem posteridade entre o seu povo, nem sobrevivente algum ficará nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os do ocidente, e os do oriente serão tomados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do ímpio, e este é o paradeiro daquele que não conhece Deus. Resposta de Jó. Vocês me insultam. Jó capítulo 19, verso 1 em diante. Então Jó respondeu: até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com as suas palavras? Já 10 vezes vocês me insultaram e não se envergonham de me injuriar. Se eu tivesse realmente cometido algum erro, isso interessaria somente a mim. Se vocês querem se engrandecer contra mim e usam a minha vergonha como argumento contra mim, então saibam que Deus foi injusto comigo e me cercou com a sua rede. Deus me arruinou. Jó capítulo 19, verso 7 em diante. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido, grito socorro, porém não há justiça. Deus fechou o meu caminho e não consigo passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Despojou-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Arruinou-me de todos os lados, e eu me vou. Tirou minha esperança, como se arranca uma árvore. Acendeu contra mim a sua ira e me trata como um dos seus adversários. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e acamparam ao redor da minha tenda. Todos me abandonaram. Jó capítulo 19, verso 13 em diante.
Deus levou os meus irmãos para longe de mim, e os que me conhecem como estranhos se afastaram de mim. Os meus parentes me abandonaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me consideram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos olhos deles. Chamo o meu servo, e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe, eu mesmo. O meu hálito é intolerável, a minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos meus irmãos. Até as crianças me desprezam, e quando tento me levantar, zombam de mim. Todos meus amigos íntimos me detestam, e até os que eu amava se voltaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. Escapei só com a pele dos meus dentes. Tenham pena de mim, meus amigos. Tenham pena de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Porque vocês me perseguem como Deus me persegue e não cessam de devorar a minha carne? Eu sei que o meu Redentor vive. Jó capítulo 19, verso 23 em diante. Quem dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem dera fossem gravadas em um livro, sem ele saber que está sendo gravado, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas nas rochas, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Se vocês disserem, como o perseguiremos? A causa deste mal se acha nele mesmo. Então tenham medo da espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para que vocês saibam que há um juízo. Segundo falar de Zofar, Jó capítulo 20, verso 1 em diante. Então Zofar, o Namatita, tomou a palavra e disse: visto que os meus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso a ouvir a repreensão que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder, segundo o meu entendimento. O júbilo dos ímpios é breve. Será que você não sabe que desde todos os tempos, desde que o ser humano foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos maus é momentânea? Ainda que a sua presunção chegue aos céus e a sua cabeça atinja as nuvens, como o seu próprio esterco, ele apodrecerá para sempre. E os que o conheceram perguntarão: onde está ele? Voará como um sonho e não será encontrado. Será afugentado como uma visão da noite. Os olhos que o viram não o verão mais, e o lugar onde ele estava não o verá outra vez. Os seus filhos procurarão aplacar os pobres, e com as suas mãos ele lhes devolverá os seus bens, ainda que os seus ossos estejam cheios do vigor da sua juventude. Esse vigor se deitará com ele no pó. O mal é veneno, ainda que o mal. Jó capítulo 20, verso 12. Ainda que o mal seja doce na sua boca, e ele o esconda debaixo da língua, e o saboreie e não o queira largar, mas o retenha em sua boca, o fato é que a sua comida se transformará no seu estômago. Será veneno de cobra no seu interior. Engoliu riquezas, mas terá de vomitá-las. Deus o obrigará a lançá-las de seu ventre. Sugou veneno de cobra, a mordedura da víbora o matará. Não se deliciará com a vista dos ribeiros e dos rios transbordantes de mel e de leite. Devolverá o fruto do seu trabalho e não engolirá do lucro dos seus negócios. Não tirará prazer nenhum, porque oprimiu e desamparou os pobres. Roubou casas que não construiu, por não haver limites à sua cobiça. Não chegará a salvar as coisas por ele desejadas. Nada escapou à sua cobiça insaciável. Por isso a sua prosperidade não durará. Na plenitude da sua riqueza ficará angustiado. Toda a força da miséria virá sobre ele.
A ira de Deus sobre o ímpio. Jó capítulo 20, verso 23 em diante. Para encher-lhe a barriga, Deus mandará sobre ele o furor da sua ira, que, por alimento, mandará chover sobre ele. Se fugir das armas de ferro, uma flecha de bronze o atravessará. Ele arranca a flecha das suas costas, e esta vem brilhando com seu fel, e o pavor tomará conta dele. Todas as calamidades serão reservadas contra os seus tesouros. Um fogo não aceso por mãos humanas o consumirá, e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As riquezas de sua casa serão levadas embora, como água serão derramadas no dia da ira de Deus. Esta é da parte de Deus a sorte do ímpio. Esta é a herança decretada por Deus. Resposta de Jó. Jó, será que é do homem que eu me queixo? Jó capítulo 21, verso 1 em diante. Então Jó respondeu: ouçam com atenção. As minhas palavras seja esta a consolação que vocês me trazem. Tenham paciência, eu falarei, havendo eu falado, poderão zombar de mim. Será que é do homem que eu me queixo? Não tenho motivo para ficar impaciente. Olhem para mim e fiquem pasmos, e ponham a mão sobre a boca, porque só de pensar nisso fico apavorado e sinto um calafrio passar pelo meu corpo. Os maus cantam e se alegram. Jó capítulo 21, verso 7 em diante. Como é que os ímpios continuam vivos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Os meus filhos se estabelecem na sua presença, e os seus descendentes diante dos seus filhos, dos seus olhos. As suas casas têm paz e estão livres de medo, e a vara de Deus não os fustiga. Os seus touros geram e não falham, as suas novilhas têm a cria e não abortam. Deixam as suas crianças correr como um rebanho. Os seus filhos saltam de alegria, cantam com tamborim e harpa, e alegram-se ao som da flauta. Passam os seus dias em prosperidade e em paz descem a sepultura. E são estes os que se dirigem a Deus, dizendo: deixa-nos em paz. Não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? E o que ganhamos se lhe fizermos orações? Vejam que não provém deles a sua prosperidade. Longe de mim o conselho dos ímpios. Que Deus castigue os ímpios. Jó capítulo 21, verso 17 em diante. Quantas vezes se apaga a lâmpada dos ímpios? Quantas vezes lhes sobrevém a destruição? Quantas vezes Deus, na sua ira, os faz sofrer? Quantas vezes são como a palha diante do vento, e como a poeira que é levada pela tempestade? Vocês dizem que Deus reserva o castigo do perverso para os filhos dele. Mas é ao perverso que Deus deveria punir, para que o sinta. Seus próprios olhos devem ver a sua ruína, que ele beba do furor do Todo-Poderoso, porque depois de morto e acabada a contagem dos seus meses, que interessa a ele a sua casa, será que alguém pode ensinar algo a Deus e ele que julga os que estão nos céus? Um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com os seus baldes cheios de leite e os ossos repletos de tutano. Outro, ao contrário, morre com o coração cheio de amargura, não havendo provado o bem. Juntamente jazem no pó, onde os vermes os cobrem. Vocês querem me consolar com palavras vazias? Jó capítulo 21, verso 27, em diante e o último do dia de hoje. Eis que eu conheço os pensamentos de vocês e os planos injustos que fazem para me prejudicar. Por que vocês me perguntam: onde está agora a casa do príncipe? Onde ficou a tenda em que moravam os ímpios? Será que vocês nunca interrogaram os que viajam e não levaram em conta as suas declarações, que o mal é poupado no dia da calamidade e é socorrido no dia do furor? Quem lhe jogará na cara o que ele fez? Quem o fará pagar pelo que fez? Finalmente é levado à sepultura, e sobre o seu túmulo se faz vigilância. A terra do vale que o cobre é leve, todos os homens o seguem, assim como são
vês os que foram adiante dele. Como então vocês querem me consolar com palavras vazias? Nas respostas de vocês só há falsidades. E assim, terminamos mais 7 capítulos do livro de Jó. E, sendo sincero, eu preciso dar graças a Deus pela noite, pelo dia que nós tivemos. Senhor, lendo o livro de Jó, nós conseguimos notar que ele está angustiado, ele encontra-se na angústia e que ele está ganhando mais consciência da morte, coisa que muitas vezes as pessoas, quando têm bens, têm materiais, têm muitas coisas na sua vida acontecendo, acabam esquecendo dessa consciência. E a consciência da morte traz a reflexão a Jó, as perguntas que ele acaba fazendo aos seus amigos. E muitas delas é que a vida é breve do ser humano. Ele nasce e depois irá a um lugar em que ele nunca mais sairá e não será lembrado. E ele diz que muitos depois de irem para esse lugar, os seus filhos honrarão eles, mas eles não saberão. E ganhar consciência da morte não tem mal nenhum, Pai. Mas a forma com que nós vivemos com a consciência da morte, isso tem um mal, ou terá um mal. Se nós vivermos com essa consciência a todo instante, tendo medo de viver, aí nós não estaremos vivendo. E muita gente já deixou de viver há muito tempo, porque acabam sentindo-se em depressão, acabam sentindo ansiosos, acabam sentindo, Pai, angustiados com a vida. Parece que já não há solução para eles. Mas, Pai, quero te dar graças, porque o Senhor tem mostrado a nós que isso é o maior sinal e prova de fé que nós temos, o nosso respirar. A maior prova é que o dia ainda pode ser diferente, porque nós temos força quando nós respiramos. Pai, muito obrigado. Ser com cada um que ouviu essa mensagem, que tem orado comigo todos os dias aqui, sem cessar, colocando sempre, Pai, uma pessoa a mais, que ele partilhe isso com mais alguém, que envie esse link para um grupo do WhatsApp para as pessoas mais próximas a ele, que possam ouvir e orarem também junto conosco, Pai, porque a nossa oração é que nos entregue, que nos dê o coração obediente, Pai, porque a obediência vale mais que o sacrifício, e muita gente tenta se sacrificar tanto para tentar te agradar, sem saber que basta ser obediente, ter o coração obediente. Ter o coração obediente será maior do que ter um coração que quer sacrifício a todo instante. Pai, obrigado. Orei confiante em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.